Qual é a diferença entre andar pelo caminho do meio e ser morno? Para a gente entender esse contexto, vou pedir para que você leia, vá buscar informação na fonte. Leia a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, nos versículos de 14 a 22, onde é apresentado a carta à igreja de Laodiceia. Nesse texto está sendo falado o seguinte: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que significa esse ser morno dentro desse texto de Apocalipse? Significa o seguinte: nós vivemos com base em padrões vibratórios mentais. Todas as nossas criações são realizadas com base na frequência em que você está pensando. Se você está pensando com um padrão vibratório mais positivo, você vai criar situações positivas. Se você está pensando num padrão vibratório mais negativo, você vai criar situações negativas. Em paralelo, podemos ver isso por um outro ângulo também. Se eu penso da forma criativa, não competitiva, materialista, eu vou criar cada vez mais situações de maneira criativa. Se eu pensar de maneira mais densa, mais fechada, mais competitiva, mais voltada para o materialismo, é mais dessa realidade que eu vou criar. Então, o que é ser quente ou frio? É eu escolher qual é o padrão vibratório que eu quero experienciar na minha vida. É eu escolher qual é a situação que eu quero viver, é eu escolher quais experiências eu quero viver, é eu escolher exatamente o que eu quero para a minha vida. Quem é o sujeito morno? O morno é aquele que pode ser que por causa de um processo de aprendizado, uma hora ele fica com o pezinho no positivo, outra hora ele fica com o pezinho no negativo. E ele não escolhe para que lado ele vai. Por isso, ora ele cria situações positivas, ora ele cria situações negativas, porque a mente dele está dividida. Lembre-se de um outro texto que está na Bíblia que diz o seguinte: você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você escolhe um lado, ou você escolhe o outro. Mas o que é escolher esse lado? É você escolher qual experiência você quer viver. É você escolher se você quer pensar de modo criativo, se você quer pensar de maneira positiva, ou se você quer viver de maneira materialista, ou se você quer viver de maneira negativa. Então, a sua mente, aquilo que você decide. Se você ficar com um pezinho lá, um pezinho cá, uma hora eu acredito na espiritualidade, não, outra hora eu acredito que só o material vai resolver o meu problema. Isso é ser morno, você não escolhe, por isso a sua vida fica caótica. Você não consegue saber direito qual vai ser a situação que você vai viver no momento seguinte. Você fala assim, mas eu obtive coisas positivas, mas junto com essas coisas positivas veio uma avalanche de coisas negativas. É por conta dessa mornidão que a maioria das pessoas vive, que é esse sentimento de não ter certeza, de não ter fé, sabe? A fé é certeza absoluta daquilo que você escolhe, daquilo que você quer. Então, se você acredita que pelo modo criativo do pensamento você vai conseguir conquistar o que você quer, você tem que acreditar nisso 100%. E é nisso que os estudantes sobre espiritualidade, lei da atração ou qualquer coisa relacionada com esse assunto, é por isso que os estudantes dessas áreas acabam fracassando, porque uma hora estão pensando, sim, eu posso, eu consigo, eu faço. No minuto seguinte já começam a se sabotar, dizendo, não, não dá, não vai acontecer, não vai dar certo, e colocar 1 milhão de problemas no meio do caminho. Esse texto mostra pra gente prestar atenção. Poxa, será que eu estou sendo morno na minha vida? Será que eu estou pensando da forma vibratória como eu quero viver, da maneira mais enérgica, mais positiva? Ou será que eu estou pensando somente da forma das ilusões que essa Matrix
faz com que a gente muitas vezes pense, né? Essas ilusões que o mundo material às vezes acaba colocando na mente da gente de que não existe luz no fim do túnel, mas sim, existe luz no fim do túnel. E o caminho do meio é ensinado através do que o Buda aprendeu. Então, Siddhartha Gautama, em algum momento das experiências dele, logo depois que ele quase acabou desencarnando por conta dele realizar uma atitude muito drástica, que foi ficar meditando por dias e dias e dias a fio, sem se alimentar, sem nada, o corpo dele acabou sofrendo as consequências. Diz a história que ele quase acabou deixando o plano físico, mas ele foi socorrido por uma pessoa que o alimentou e aí ele pôde se recuperar. Um dia ele foi tomar banho à beira de um riacho, à beira de um lago, não me lembro agora da história, mas ele foi tomar banho e ele escutou uma pessoa que estava tocando um instrumento musical de cordas, falando a respeito de como funcionava a questão da afinação da corda. E aí esse musicista disse o seguinte: quando eu aperto demais a minha corda, que ela estica demais, essa corda arrebenta. Se eu deixá-la muito frouxa, ela não produz o som adequado. Então, qual é a melhor forma de se produzir o som? É deixar no meio termo, nem tão esticada, nem tão frouxa. E esse é o caminho do meio, então, é você deixar os extremos de lado para você escolher um ponto onde a sua mente fica serena, como dizia também Siddhartha Gautama, serena a ponto de parecer um lago parado, sem nenhum tipo de ondulação. Uma ondulação pode significar você ter um vinco na sua testa de preocupação. E o Buda descobriu através dessa experiência que essas marquinhas na testa de preocupação não valem a pena. E o caminho do meio nos mostra que essa é a situação mais adequada para que a gente não sofra, para que a gente não tenha nenhum problema. Outro ensinamento que vem da Bíblia, né, que corrobora para isso que nós estamos falando é: não se preocupem com o amanhã, deixem que o amanhã traga suas próprias preocupações. Já disse o nosso mestre. Então, qual que é a diferença entre você andar pelo caminho do meio? Porque tem gente que explica que andar pelo caminho do meio é você não escolher o que você quer e andar por algo que seja neutro. E não é bem assim. Não é você não ter opinião, não é você não ter uma posição, não é você não ser alguém com uma identidade. Não é isso, não é ser alguém que não tem personalidade, não é isso. O caminho do meio é a escolha que você faz para que você se mantenha calmo e sereno. Então, ao invés de sentir raiva em excesso, ao invés de sentir alegria em excesso, que seria uma euforia, né, que não é uma alegria verdadeira, e essa raiva também causa prejuízos, nos traz desgastes. Das duas formas eu tenho perda energética. Ao invés de eu escolher por esses dois extremos, eu escolho o caminho do meio, que é o que Paulo diz nas cartas, que é o ser contente. Seja contente naquilo que você faz. Tudo é bom de certo modo, porque tudo está na divina ordem. Tudo que acontece na sua vida, de algum modo, ou é para te ensinar, ou é para prevenir que algo pior possa acontecer, ou é para que você realmente chegue onde você quer chegar. Então, se você analisa a sua situação do ponto de onde você está para trás, você vai começar a perceber que existe uma linha lógica de raciocínio que foi feita para que você chegasse até o momento onde você está. Qual é o problema que o mundo passa hoje? Esses excessos, esses extremos. Eu não posso dizer determinadas palavras, por exemplo. Não, eu posso dizer todas as palavras. Calma. As pessoas são livres para fazerem aquilo que elas acharem melhor para a vida delas, e só vai se sentir ofendido a pessoa que tiver a ofensa dentro de si. Não se pode
visitar determinados lugares, porque as pessoas acabam conflitando, porque um acha que tem mais razão do que o outro. De novo, isso são excessos. São pessoas que ficam discutindo por coisas materiais que a hora que elas deixarem o mundo físico não vão levar nada disso junto com elas. Então, para que ter esse desgaste? Tudo isso traz desgaste, perda energética. Essas brigas mesmo que a gente vê na internet, né, das pessoas discutindo por pouca coisa, por bobagem, querendo achar que tem opinião, quando na verdade, ao invés de ser uma opinião, é uma tentativa de diminuir a outra pessoa para que ela possa se sentir bem da forma diminuída como ela se vê. Então, isso traz muita perda energética, tanto para a própria pessoa que profere essas palavras ruins, que faz essa situação ficar caótica, como para a pessoa que recebe, a pessoa também que está recebendo essa informação e aceitando isso de alguma forma, porque aceitar não é ficar quieto, tá? Você discutir com outra pessoa para tentar falar para ela o quanto você sabe mais do que ela, ou o quanto a sua linha de raciocínio é melhor que a dela, isso também é uma forma de aceitar que essa perturbação entre dentro do seu lago e comece a trazer ondas ali que vão te trazer preocupações e problemas. Então, qual é o caminho do meio? O caminho do meio é você escolher ser você. Você é você, do jeito que você é, da forma como você se gosta, da forma como você se vê, da forma como você se entende. Não importa o que o resto do mundo pense a respeito de você. Esse é o caminho do meio. É escolher ser o que você quer ser, sem se preocupar com o que está acontecendo do lado de fora. O que o resto pensa, o que o resto está fazendo é problema do resto, não é problema seu. Então, para que eu vou ter uma ruga que seja de preocupação se eu posso ser uma pessoa mais calma, mais tranquila? Essa é a escolha pelo caminho do meio. Então, não vou escolher entre excessos, eu vou escolher ser uma pessoa serena, uma pessoa calma diante de qualquer situação, seja ela muito positiva ou seja ela muito negativa. E a mornidão, como eu expliquei no começo desse vídeo, não é seguir o caminho do meio, muito pelo contrário, é você ficar oscilando de um lado para o outro conforme o que você vai vendo ao seu redor. No fundo, ser morno é aquele que se deixa ser governado por tudo que acontece do lado de fora do seu ser. Novamente, qual é a escolha? Quando eu escolho ser quente ou frio, eu estou optando pelo caminho do meio. Eu estou optando por aquilo que me faz me sentir bem. Tem gente que prefere escolher aquilo que faz a pessoa se sentir mal, aí não é o caminho do meio, mas de alguma forma ela se sente satisfeita com isso. E aí é problema da pessoa. Ela vai ter perda, vai ter desgaste energético, mas em algum momento ela vai entender que as coisas não funcionam muito bem assim. Por isso, a minha recomendação é que você descubra o seu caminho do meio. Então, o que faz a sua balança emocional ficar equilibrada? E decida quais são as experiências que você quer ter. Se você realmente quer viver uma vida produtiva, criativa, positiva. E uma vida positiva, ela não é isenta de problemas, porque a gente tem que se lembrar que nós temos inúmeras crenças dentro da nossa mente que a gente muitas vezes não sabe que tem uma crença negativa tocando lá dentro. Mas eu posso dizer por experiência própria que a gente pode amenizar essas experiências negativas conforme a gente vai pensando de maneira mais positiva. E o ser positivo não é ser aquele otimista chato de falar assim do lado de fora para deixar todo mundo, para deixar as outras pessoas sabendo o quanto ele é feliz. Então, tudo vai dar certo, mas a pessoa não sente. Então, esse é o otimista chato, é aquele que vem para falar que tudo vai dar certo, mas nem ele acredita nisso. E aí realmente não acontece. O ser positivo é você decidir a trilha que você quer caminhar e fazer com toda certeza absoluta. E assim, se você escolhe realmente o que você quer, a sua vida tem mais coerência e você vai passar a colher mais frutos positivos do que negativos.